Estamos vendo aí a imagem do avião que há pouco nós vimos decolar da Escócia, agora em Londres. E o corpo da Rainha Elizabeth chegou nesse momento à Inglaterra e o avião que transporta o caixão pousa na base aérea de onde os aviões da Real Força Aérea decolavam para combater aviões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E seguirá este cortejo até o Palácio de Buckingham. Portanto, estamos vendo aí imagens de Londres, o céu nublado, pouso mais ou menos, pode-se dizer, totalmente tranquilo. O avião está taxiando até o momento em que ele será recebido pelas pessoas que ali estão perfiladas e certamente integrantes também da Guarda Real. Bom, a gente, enquanto acompanha, então, o pouso desse avião, a gente vai conversar agora com o vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil, Américo Martins, para entender a complexidade da relação entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Nós falávamos sobre isso ainda agora, quando dizíamos que hoje pela manhã o príncipe Charles foi então ao Reino Unido, foi até a Irlanda do Norte, desculpe, e fez aí um pronunciamento para eles. Américo, a gente está acompanhando aqui, já vai falar sobre a chegada então do corpo da Rainha Elizabeth II a Londres e também desse ritual. Dela Cardoso já está a postos aqui com a gente, mas eu queria te pedir um certo didatismo, porque o país, né, a Irlanda do Norte também é uma ilha, fica geograficamente bem próximo da ilha composta por País de Gales, Inglaterra e Escócia, mas politicamente, qual é a distância entre os irlandeses do Norte e o Reino Unido, o reinado em Londres? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Sidney, boa tarde a todos. É muito complicada a situação da Irlanda do Norte. É de todos os 4 países que compõem o Reino Unido, o mais complicado, por conta de razões históricas. O país é dividido, ele é parte da ilha da Irlanda, e ele é dividido entre 2 grandes grupos políticos. Os republicanos, que gostariam que a Irlanda do Norte se unisse à Irlanda, sendo um país apenas, e os loyalistas, os que são leais à coroa, que gostariam de manter o status quo, ou seja, manter o país dentro do Reino Unido. Vocês se lembram que na década de 60 e 70 aconteceram, e até 80, aconteceram vários atentados, especialmente liderados pelo exército republicano irlandês, contra autoridades britânicas e soldados britânicos que ocupavam ali a Irlanda do Norte. Inclusive um tio da Rainha Elizabeth, o Lord Mountbatten, foi morto num atentado do IRA em 1979 e essa situação perdurou por décadas, até que em 1998 os 2 lados, com a ajuda do governo irlandês e do governo britânico, assinam 2 acordos que permitem que a paz volte à Irlanda do Norte. Os grupos armados concordam em abandonar as suas táticas violentas, inclusive o IRA, e também os grupos que são loyalistas, ou seja, defendem a monarquia, e aí começa um processo de paz duradouro que vem até esse momento. Mas, no entanto, nós temos o problema agora do Brexit. Como a Irlanda do Norte votou para continuar dentro da União Europeia e ela faz parte de um acordo comercial de livre movimento de bens, a União Europeia e o Reino Unido concordaram em criar uma barreira no mar entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra. Ou seja, exportações da Irlanda do Norte precisam ser checadas antes de chegar na Inglaterra, como se fosse uma aduana, uma Receita Federal fazendo inspeções ali. Só que isso, para os loyalistas, os que são os monarquistas, divide o Reino Unido na prática, porque você tem uma barreira entre a Grã-Bretanha, a principal ilha, e a Irlanda do Norte. Agora, hoje, foi muito importante esse encontro do rei Charles III. Ele foi recebido pela líder do Sinn Féin, que ganhou as eleições, e ela, a Michelle O'Neill, o Sinn Féin era o braço político do IRA. Então, eles são absolutamente republicanos, eles disputam eleições para o parlamento em Westminster, por exemplo, e eles se recusam a tomar assento no parlamento, porque para ser um deputado, para ser um membro do parlamento britânico, você precisa jurar
lealdade ao soberano, lealdade à monarquia. E eles se recusam a fazer isso porque são republicanos. Então houve uma certa saia justa, eles não vão, por exemplo, participar, nenhum dos líderes políticos dos partidos republicanos vão participar da cerimônia de coroação do rei Charles III, por exemplo. Então, eles saíram hoje por uma porta lateral, vamos dizer, na política, simplesmente agradecendo a rainha pelos esforços que ela fez para tentar pacificar a Irlanda do Norte. Agora, Américo, veja como é que é a história. Eu me lembro da sua primeira participação com a apresentação da Luciana e minha aqui no Visão. Você falava sobre a realeza e o parlamento, né, em inglês. Depois você comentou no dia seguinte, na sua segunda participação, a Escócia. Hoje está comentando sobre a Irlanda. E entre uma e essa terceira, eu me lembro que a Luciana colocou, inclusive, questões delicadas, né, sobre os países que não querem o jugo colonialista e que estão discutindo e rediscutindo o seu presente para o futuro, para mudar essa relação com o Reino Unido. Pergunta que eu faço objetivamente é, a impressão que dá é que nós temos a história com a memória de Rainha Elizabeth II andando ao lado da vida, mas a vida conflituosa, como se fossem, assim, minas no chão que o rei Charles III estaria tentando caminhar, desviando delas. Como é que ele vai solucionar isso? É tudo ao mesmo tempo, não? Sim, tem muitos pontos que precisam ser resolvidos, né? A questão dos grupos que querem a independência da Escócia, essa questão da Irlanda do Norte, que é espinhosa, muito espinhosa nesse momento. O príncipe vai tentar, a indicação que ele deu hoje é que ele vai tentar seguir o exemplo da mãe, tentar ser aquela figura que vai, de alguma forma, unir um pouco esses 4 países. O problema na Irlanda do Norte é que os grupos republicanos que querem a união com a Irlanda, a coisa que eles mais odeiam é a própria monarquia, é a coroa. Eles, nas décadas de 60, 70, 80, eles achavam que qualquer coisa ligada à monarquia era um alvo legítimo de ataques violentos. Então, nesse ponto específico, ele tem um papel complicadíssimo ali. Ele vai tentar... Agora, a coisa melhorou muito. Hoje é muito mais civilizada, né? Os grupos conversam, os grupos não atiram mais uns nos outros. E eles receberam civilizadamente o rei Charles III hoje. Agradeço, então, Américo Martins, gerente, vice-presidente de conteúdo aqui da CNN Brasil, que está participando da nossa cobertura todos os dias. Só para quem está chegando agora na CNN, para entender o que está acontecendo, esse aí é o avião da Força Aérea com o corpo da Rainha Elizabeth II, acabou de taxiar, então, no aeroporto de Londres. A gente está acompanhando essa cerimônia ao vivo.